4, 5 cartões de loja, cada um com uma compra parcelada diferente. Dona Terezinha caiu nos papos de vendedores que a convenceram a fazer os cartões. A gente chega numa loja, aí a senhora não quer fazer um cartãozinho, para facilitar para a senhora, nós estamos com preços aqui ótimos, temos muitas ofertas. Ali vai conquistando. Aí você olha um negocinho, assim, uma roupinha que você diz assim, nossa, mas vai ficar lindo, meu neto. Aí, tá bom, não ia fazer não, mas vou fazer. E as compras parceladas já estão dando dor de cabeça. E ela não está sozinha. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio revelou que 88% das famílias capixabas têm alguma dívida a vencer, como o financiamento, por exemplo. Em 2021, esse mesmo segmento representava 67%. Já o percentual de famílias capixabas com dívidas atrasadas ficou em 38%. Proporcionalmente, o Espírito Santo é um dos estados com mais pessoas devendo no país. Somos o quarto com o maior número de famílias endividadas e sexto com mais inadimplentes. A maioria das dívidas se concentra em uma das modalidades com mais juros. O cartão de crédito tem uma taxa de em torno de 400% ao ano. É uma das maiores taxas do mundo, é muito elevado. Uma dívida pequena se transforma numa dívida quase que impagável em 12 meses, que é um curto espaço de tempo. O cartão ele tem esse poder de exercer em nós, né, esse elemento psicológico, é uma ilusão monetária. O que é isso? A pessoa compra, você parcela aquele bem e você não percebe que está gastando. Você acha que está gastando pouquinho, tal. Só que o acúmulo daquelas compras que você fez ao longo do mês vai ter um resultado, vai ter um produto final, que é a fatura quando ela chega. No Brasil, em outubro, 8 em cada 10 famílias têm ao menos alguma compra parcelada a vencer. O maior índice desde 2016. Nós viemos numa pandemia, então muitos trabalhadores tiveram a jornada reduzida, consequentemente reduziu o salário da pessoa também. Algumas pessoas perderam o emprego, então numa família de 4 pessoas, se 2 membros perdem o emprego, a renda média diminui. Então o trabalhador está com o orçamento muito apertado devido a todos esses fatores. Além da inflação, a inflação está no nível muito elevado. Para quem tem dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, uma opção é buscar outras linhas de crédito com juros menores para quitar a fatura, como empréstimo consignado, por exemplo. Com tantas parcelas a vencer, a Terezinha vai mudar a forma de comprar presentes. Se eu tiver em condições de dinheiro em mão, eu prefiro comprar no dinheiro. E procurar também pechinchar, né, em lojas para encontrar mais em conta. E agora vamos falar de notícia boa, minha gente, porque recebeu alta do hospital um menino de 6 anos que foi baleado dentro de uma mercearia. Thalita Matias já está aqui, ó, na tela do Fala Espírito Santo, direto lá da nossa redação integrada de jornalismo, e vai trazer mais detalhes, tá até com um sorriso no rosto para dar essa notícia, né, Thalita? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É bom dar notícia boa, né? O Davi estava internado no Hospital Infantil de Vila Velha desde a última segunda, quando foi atingido na perna por um tiro. O bandido chegou na mercearia onde o menino estava e começou a atirar. O alvo era um homem que também estava no local. Davi acabou atingido e precisou passar por uma cirurgia para a retirada da bala, que ficou alojada no calcanhar. Ele vai ficar com a perna imobilizada por 45 dias, mas está tudo bem com ele e agora é só comemorar a alta junto com a família. Agora a gente traz os destaques do Folha Vitória. Roberta, passageiros de 2 ônibus do Transcol foram alvos de criminosos na Serra. Em um deles, o assaltante acabou agredido e precisou ser levado para um hospital da Grande Vitória. Tem ainda uma reportagem com dicas para não zerar a redação do Enem. A primeira etapa das provas vai ser realizada nesse domingo, então é bom aí ficar de olho nessas dicas. E tem mais um alerta de tempestade para 18 cidades capixabas. Esses alertas são válidos até amanhã desta quinta-feira. Segundo o IMET, o volume de chuva pode chegar a 100 milímetros e os ventos podem passar de 100 km por hora, Roberta. Nossa, muita atenção. E aí, ó, você aí de casa, é só
acessar folhavitória.com.br para ter acesso a mais notícias, um site de notícias gratuito com a credibilidade da Rede Vitória, né? Obrigada, Thalita, pelas suas informações. E um beijo para você, uma boa tarde. E agora vamos mudar de assunto, olha só. Presta atenção, um homem foi preso tentando aplicar um golpe, só que ele se deu mal, porque se tratava de um policial rodoviário federal. Olha só o que aconteceu. O policial negociou com o criminoso um celular pela internet, né? Só que ele não sabia que se tratava ainda de um criminoso, não. Começou a desconfiar do comprador e também de um e-mail enviado por um famoso site de compra e vendas, falando, o e-mail dizia que tinha um comprador para o produto. E aí o policial precisava entregar o celular primeiro para depois receber o pagamento, mas só que tudo realmente não passava de um golpe, minha gente. O motorista de aplicativo, tá acontecendo, até um motorista foi envolvido nessa história, mas ele não tinha nada a ver, não. Um motorista de aplicativo foi então buscar o telefone. Só que aí a polícia já esperava por ele. Os policiais descobriram que esse motorista, como eu já adiantei, não tinha nenhum envolvimento com a história, mas conseguiram chegar ao verdadeiro golpista que tem comparsas em São Paulo. E esse golpe serve de alerta para todo mundo que costuma comprar ou até mesmo vender produtos pela internet. Vem cá, participa comigo, já liga para os amigos, conhece muita gente que caiu nesse golpe, né? Vem cá, participa. Aqui no nosso estúdio eu recebo o delegado, Dr. Marcelo Nolasco. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e também o delegado Guilherme Eugênio, que é de Guarapari. Os dois agiram juntos nessa operação. Conta pra gente como é que foi, como é que vocês conseguiram chegar. Eu consegui já adiantar um pouco da história, né? Mas explica pra gente como é que foi que vocês conseguiram chegar até esse golpista. Deixa eu começar então, Roberta, porque a coisa começou com a gente em Vila Velha, né? E o doutor Guilherme assumiu lá em Guarapari. Eu fui procurado por uma vítima, né? Onde ela estava desconfiada de que estava sendo alvo de um golpista. A pessoa anunciou um celular caro, um iPhone, na OLX, e recebeu um suposto contato da OLX por meio de e-mail. Então, as orientações é que ele entregasse o telefone e que o pagamento estaria liberado tão logo a entrega do telefone, mas era um golpista que estava entrando em contato com ele. Alguém que viu o anúncio e, a partir dali, se aproximou, né, se passando pelo OLX, que é algo comum que a gente vê sempre acontecer, seja por e-mail ou seja por meio de WhatsApp. Como se trata de um policial, a vítima, ele já escolado com isso, suspeitou e nos procurou em Vila Velha, porque a entrega seria feita em Vila Velha, em via pública, a um motorista de aplicativo. Eu designei uma equipe de policiais para que acompanhasse. O motorista do aplicativo não sabia de nada. Essa vítima, então, entregou o aparelho, recebeu o comunicado dessa suposta OLX, que não é o golpista, e nós passamos a seguir, então, o veículo. Seguimos o veículo até o momento que ele entrou no município de Guarapari. Eu acionei imediatamente o doutor Guilherme, passei para ele a informação que a coisa agora estava no município dele, que é algo que o Código de Processo Penal determina. O doutor Guilherme, delegado da área, então, designou uma equipe dele para que acompanhasse o caso também. Quando o golpista aqui do Espírito Santo, aqui de Guarapari, recebeu o celular, imediatamente meus policiais fizeram a prisão em flagrante desse homem pelo golpe de estelionato e, a partir daí, então, foi conduzido ao doutor Guilherme, onde foi feito o interrogatório dele e acabamos, né, sabendo de toda uma estrutura de golpe que é interestadual. É um casal de São Paulo que, do mesmo jeito que eles têm esse, digamos, representante aqui no Espírito Santo, que aplica os golpes aqui, em cada estado eles têm uma pessoa dessa. Tá? Então, conseguimos já identificar no Rio de Janeiro, vítimas do Rio de Janeiro, o contato deles no Rio de Janeiro. Eles são os que dão o golpe. Eles que fazem toda a trama, eles que têm a conversa, eles que têm essa tecnologia de uma clonagem, por assim dizer, de WhatsApp, de e-mail, convencem a vítima e utilizam-se de pessoas associadas a eles nos estados. Esse associado, ele ganha uma comissão
mas os grandes estelionatários estão lá em São Paulo. Então, o doutor Guilherme, de uma forma brilhante e rápida, com a ajuda da sua equipe de policiais e da nossa, fizeram diversas pesquisas e lograram aí êxito em identificar quem são os golpistas em São Paulo, e já foi feito o pedido de prisão deles lá. Tá? Estamos no aguardo da expedição de mandado de prisão para que essa quadrilha de São Paulo seja presa. Nesse mesmo dia, nós já descobrimos computadores, jogos eletrônicos, tudo que já estavam em poder desse golpista, do braço da quadrilha aqui no Espírito Santo, e foi tudo devolvido para as vítimas. De se ressaltar, Roberta, que isso que a gente fez nessa operação é algo muito difícil. Por quê? É uma coisa interestadual. A vítima está aqui, o autor está em outro estado, não tem contato nenhum. Você vê que eles se utilizam até mesmo de um taxista, de um motorista de aplicativo. Então, assim, é um autor que está bem isento da cena do crime. Então, é muito difícil você chegar até ele. A gente conseguiu algo que foi realmente muito relevante, muito importante e satisfatório para a gente, que vê todo dia pessoas caindo nesses crimes, e agora foi o dia do caçador. E agora, dessa vez quantos a caça outros perdeu. Já não vão acontecer, né? Assim, a gente está falando de mas de uma pessoa que poderia estar aplicando inúmeros golpes. E, doutor Guilherme, chegando lá, o que vocês encontraram? O doutor Marcelo já adiantou aqui, por exemplo, tinha computador. O que mais? Né? Quais foram outros equipamentos que, infelizmente, outras vítimas caíram nesse golpe? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Roberta. Naquele mesmo dia no qual se deu a prisão desse criminoso capixaba, foi encontrado em poder dele um computador e um equipamento de som que ele havia obtido fraudulentamente nesses mesmos moldes de uma outra vítima, que foi imediatamente identificada e recebeu seus pertences de volta. E analisando atentamente as conversas travadas entre o criminoso capixaba e os comparsas paulistas dele, pudemos identificar uma série de produtos que eles haviam obtido fraudulentamente aqui no estado do Espírito Santo, e ora encaminhado para São Paulo, ora revendido aqui mesmo. E pudemos perceber, então, que além do computador, do equipamento de som e do smartphone apreendidos e efetivamente devolvidos às vítimas, havia vários outros computadores, videogames, telefones, e pudemos perceber que em um dia o golpe havia vitimado 2 pessoas e vitimou muitas outras, algumas das quais não completamente identificadas ainda. Nós podemos identificar 4 vítimas, 3 no estado do Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro, mas temos a certeza de que elas são muitas. E agora, a partir da exibição de alguns dos objetos que eram despachados do Espírito Santo para São Paulo, através dos Correios, talvez algumas vítimas venham a identificar os seus bens entre os objetos que foram despachados pelo membro capixaba dessa organização para São Paulo. Algumas dessas imagens retratam outros computadores, videogames, smartphones, etc. E como é que funcionava? Aí esses produtos, né, vamos supor, esse celular, ele iria para onde? Como é que funcionava isso? Ele iria ser, então, enviado para esse casal? Esse casal eles são a cabeça do golpe, né? Então, esse intermediário, na maior parte dos casos, né, esse intermediário recebia os produtos, embalava, mandava para o casal em São Paulo e recebia uma comissão por isso. E lá em São Paulo ele era comercializado. Então, quer dizer, é um casal de golpistas que todos os dias dá 4, 5, 10 golpes de aparelhos de celular que custam R$12 mil, um notebook que também custa por aí, e faziam dinheiro fácil e levando uma vida de milionários, né, à base do sacrifício de pessoas honestas. E vale lembrar que, embora tenha, né, esse casal como cabeça dessa quadrilha aí, todo mundo ali responde por um crime, né? Sim, esse partícipe aqui do Espírito Santo, ele também está na cadeia do crime de estelionato. Ele responde por qual tipo de crime, doutor? Qual é a pena que ele pode vir a pegar? É estelionato, né? Nós temos no caso aí, ele tem uma qualificadora porque tem ação interestadual. Isso vai até quanto, Guilherme?
Salvo engano, até 8 anos de prisão e, além do estelionato, eles respondem por formação de organização criminosa e também por falsidade ideológica, uma vez que, além de praticarem esses golpes, eles obtinham os dados pessoais dessas vítimas para emprego em outros golpes. Eles, muitas vezes, além do e-mail que eles enviavam informando que um pagamento seria realizado tão logo o objeto fosse entregue,